bem-vindos a mais um podcast maravilhosíssimo. Gente, vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? É o 6º podcast que eu gravo hoje. 6º. Conversei hoje aqui pra mais de 6 meses, tá bom? Mas assim, nós vamos encerrar o dia com chave de ouro. Não, vai ser demais, não foi? Que dia produtivo, que dia cansativo, mas que gostoso. Cada pessoa que assenta aqui, a gente aprende mais. Muito construtivo. Nossa. E eu tenho certeza, ó, por favor, gente, valoriza as pessoinhas aqui, né? Valoriza, porque a gente tá levando um conteúdo de qualidade. O mais importante é isso. A gente está se esforçando para trazer pessoas aqui que levem informação de qualidade, fazer um bate-papo descontraído, dessa forma que a gente faz mesmo assim, que é um bate-papo, né, Ana? Não, é um bate-papo, assim, é um bate-papo informal, descontraído, para a gente levar as informações da forma mais leve possível para você, que a vida já está pesada demais. Com certeza. Antes da gente começar a conversar com o nosso convidado, mas já adianto que a gente vai conversar com o psiquiatra e vamos falar sobre saúde mental, porque eu acho que deve ser o assunto mais desejado e almejado aí de todo mundo, né? E a gente tem visto muitas carências mentais aí na galera, na sociedade. Mas, enfim, te lembrar de você se inscrever no nosso canal, tá? Então, essa é a sua missão número 1. Ô, gente, de graça, clica aí no botão, bonitinho, valorize o nosso trabalho. Lembre de compartilhar com todo mundo que você lembrar, que você acha que é importante que escute, tenha acesso a esse tipo de informação, principalmente se for uma mulher, tá? E a segunda coisa é que você deve seguir a gente no nosso Instagram, porque lá você tem acesso à agenda, você pode sugerir um convidado, é o nosso principal canal de comunicação, e você também pode escutar os nossos podcasts no Deezer, no Spotify, aquela coisa, pra não ter desculpa. Exatamente, pra não ter desculpa e não tem desculpa. Ó, hoje o assunto, como a Ana adiantou, é muito legal da gente conversar, é muito importante. É legal, é tenso, mas é legal. Não, é importante, eu acho, né? Porque hoje todo mundo importante. Tá com carência desse assunto. Exatamente. E que bom que a gente tem hoje essa oportunidade, né? Fora do consultório, da gente fazer esse bate-papo, assim, de levar essa informação ampla para todos vocês. O nosso convidado é o Ismael Sobrinho. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Acho que é um tema bacanérrimo. Já vi que vocês duas têm potencial para falar dentro do consultório também. Show de bola! Ismael, assim, não tenho nem por onde começar, né? Mas já falando, gente, o Ismael, ele trabalha como psiquiatra, isso, né? Você falou que de adultos e idosos, né? A gente já tem de tudo. De tudo, assim, mas falando um pouco do foco dele. E antes da gente até começar a falar sobre os assuntos, né? Aí você pode até contar um pouquinho da sua história, da sua experiência, por que a psiquiatria, e acho que a gente vai ter muito assunto para conversar. Vamos lá. Eu sou do interior de Minas, né? Vim para Belo Horizonte em 98. Então, quando passei no vestibular de medicina da UFMG, queria ser obstetra. Então, fiquei anos na faculdade fazendo obstetrícia. Mas formei no meio do ano e fui trabalhar no posto de saúde. Chegando no posto de saúde, eu tive uma constatação terrível. 70% do que eu atendi ou era diretamente psiquiátrico ou era indiretamente psiquiátrico. Sim. Porque muitos problemas, depressão, leva a pior a depressão, diabetes. Eu falei, gente, psiquiatria é algo fantástico. E me interessava muito essa medicina mais individualizada, sem tanto exame, sem tanto aparato, muito clínica. E acabei indo para psiquiatria. Legal. E foi um presente de Deus, porque na época era um tempo mais tranquilo. De lá para cá, as estatísticas psiquiátricas, infelizmente, elas pioraram muito. Mas já são aí 17 anos que eu fiz residência e estou aí atendendo aqui em Belo Horizonte. Eu acho que é um podcast muito oportuno, principalmente nesse ponto pós-pandemia que a gente está passando. Exato. Né? A gente já vinha num crescimento de transtorno mental antes da pandemia e isso realmente... A gente já tem uns estudos preliminares, a coisa realmente piorou bastante e eu acredito que vai piorar mais. Ah, é? Ai, meu Deus. Socorro. Infelizmente. Eu acho que isso também, essa que a gente fala muito pós-pandemia, né? Engraçado, eu acho que daqui a gerações a gente vai falar na época da pandemia, né? Era uma Virou coisa assim, antes e depois de Cristo, agora é a pandemia. Virou antes e depois, exatamente, assim. Eu acho que esse afloramento que a gente teve em relação aos transtornos psíquicos, psiquiátricos, não sei direito como é que pronuncia, assim, se eu errar, você me corrige. Justamente porque eu acho que as pessoas se voltaram muito para elas, né? Assim, em relação a problemas, em relação a fragilidades, né? Porque milhares de pessoas morreram, então vem os medos, vem as inseguranças, vem os problemas financeiros que vieram à tona de uma forma tudo muito repentino. Não foi uma coisa que a gente teve tempo de pensar ou teve tempo de elaborar, né? Vieram tudo, as mães sem trabalho, as crianças sem escola, o ser sem emprego e aquela mudança. E aí eu acho que pela primeira vez a sociedade também realmente parou e falou assim, pô, eu também tenho problema, sabe?
e aí começaram aos diversos problemas. O número de suicídio aumentou. Eu acho que, de certa forma, tudo se aflorou, né, na pandemia. A gente já via um pouquinho antes da pandemia tendo um aumento já. Se a gente pegar as estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde e comparar assim, de 30 anos atrás, 20 anos e 10 anos, a gente já vinha vendo um crescimento muito grande, principalmente quase de depressão e ansiedade. Sim. A gente acha assim, que o Brasil, por exemplo, é um país feliz, mas não é bem assim. A OMS ela fez uma pesquisa em vários países e o Brasil ele foi o campeão mundial de transtornos de ansiedade e a gente foi o 5º em transtornos depressivos. E essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Ou seja, a gente não é um país tão imune, né? Que a gente tem aquela fama do brasileiro, ser feliz e tudo, não liga pra nada, não é bem assim. E algumas populações, por exemplo, adolescentes e crianças, a gente chegou a ter aumento de até 500% em tentativas de suicídio no intervalo de 10 anos, de 2005 a 2015. Gente. Outra população, por exemplo, idosos, né? Porque a gente pensa que idosos têm depressão, que pioram, e essa população também aumentou muito. E aí a gente tem que falar um pouquinho dessas mudanças, né? Que a pandemia ela acelerou, mas as doenças psiquiátricas, há 20, 30 anos atrás, né, a gente pensava muito assim no âmbito da genética. As pessoas têm depressão porque tem genética, tem história familiar, e isso é um fato, né? Uma grande parcela das pessoas com doença psiquiátrica, elas têm pai, mãe, tios, e isso pode ter condição de vida boa, pode não ter se metido a estresse, pode estar vivendo o paraíso que essas pessoas vão ter, às vezes, um transtorno mental, independente de uma circunstância externa. Mas hoje, a maior parte dos pacientes que a gente vem pegando no consultório e vem tratando não são esses pacientes. São pacientes que eles estão com um quadro psiquiátrico muito fruto de um estresse crônico, né? O conceito da doença psiquiátrica, da causa da doença psiquiátrica, ele mudou muito nos últimos 5 anos. Né? Quando eu estava na faculdade, a gente escutava muito assim, a pessoa tem uma depressão, tem uma ansiedade porque ela tem baixa de serotonina, ela tem baixa de dopamina, ela tem baixa de alguma coisa. Isso já não é mais um conceito muito atual. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas até tem esses neurotransmissores, tem essa capacidade do cérebro de produzir essas substâncias, mas os neurônios não estão funcionando bem, eles não estão se comunicando bem, eles não estão passando a informação muito bem. E a causa disso, número 1, realmente é a sociedade do cansaço. É realmente esse ritmo de vida acelerado, é o estresse persistente. Quando eu falo estresse, a gente tem que diferenciar um pouco, né? Eu disse que genética explica parte, mas a maioria hoje não deveria estar na nossa frente sendo consultada, né? É óbvio que antigamente não se fazia tanto diagnóstico, é óbvio que antigamente muitas pessoas morriam sem ajuda. Não se dava tanta voz também para essas questões. E então parte, obviamente, do tratamento, do aumento de casos, ele é também porque pegou pessoas que não se tratavam, né? Mas mesmo tirando essa variável, o número de casos aumentou. E aí a gente vai para essa sociedade do estresse. O que eu falo? O estresse, todo mundo foi feito para ter estresse. Sim. Se a gente não tiver estresse, a gente não faz podcast, a gente não trabalha, a gente não tem energia. O estresse ele foi feito para você bater uma meta, para você correr atrás, para você criar alguma coisa. E o nosso cérebro ele tem uma regulação para isso. Né? A gente tem aqui dentro uma região chamada hipotálamo, outra chamada hipófise, que é uns botõezinhos que dão ordem para várias regiões do nosso corpo produzir os hormônios do estresse. Então, você já ouviu falar em adrenalina, cortisol, já ouviu falar? Então, assim, todo dia a gente produz um Eu tô lendo o livro, né? Então, eu tô decorando tudo que você tá Então, falando. Então, assim, isso é um fato. Ou seja, a gente foi feito. Agora, a gente foi feito para viver picos de estresse. Né? Pico, queda, pico, queda, pico, queda. A gente hoje vai vendo que é uma curva ascendente de estresse. A gente não desliga, a gente está sempre conectado, a gente está sempre cobrado a uma produtividade, a gente está sempre realmente se sentindo pressionado. E esse estresse crônico, né, que envolve... Depois a gente pode falar dos vários tipos de estresse, mas essa pressão que a gente coloca no organismo faz com que o nosso corpo, esses hormônios do estresse, eles ficam circulando numa intensidade muito maior do que eles deveriam circular. E aí o que o corpo faz? Ele entende assim, nossa, o Ismael não está bem. Ele precisa de estar numa guerra. Ele está precisando de um gás. Então, o que ele faz? Ele libera uma série de substâncias de defesa, de ataque. E essas substâncias, elas também assim, têm um efeito muito bom, agudo. Eles têm um efeito ali para te dar uma proteção. Então, o corpo libera o que a gente chama de um monte de substâncias
para combater como se fosse uma inflamação. Então, ele libera os agentes de defesa. Então, ele vai liberar lá prostaglandinas, citocinas, TNF, que é como se o seu sangue entendesse assim, opa, precisamos ali de dar uma gás proteção. ali para dar conta. Só que isso, quando persiste muito, esse excesso de estresse, ele começa a ter um efeito contrário. Ele começa a atacar o seu próprio organismo. Então, essa bomba química que no curto prazo ela é boa, quando ela persiste muito tempo, ela começa a atacar o seu próprio organismo. E uma das regiões mais atacadas é o cérebro. Sim. Então, assim, o cérebro, no curto prazo, ele é o causador do estresse, ele é quem dá a ordem para o estresse acontecer, mas no médio prazo, ele acaba sendo também um órgão vítima daquilo que ele mesmo produziu. Então, a gente sabe hoje, voltando assim só ao início, que depressão, que ansiedade, tudo hoje já não é... A maior parte dos pacientes, eles não vão ali pela genética apenas. Eles vão ali porque a gente chama de vida ruim, né? Por uma vida de estresse, por uma vida de sobrecarga. E aí, a gente mudou o conceito da psiquiatria, né? As doenças psiquiátricas hoje elas são vistas mais como doenças de estresse crônico, como doenças de inflamação do cérebro, como doenças relacionadas à ativação desses eixos de desregulação do que nós pensávamos antigamente. Baixa de serotonina, baixa de dopamina e tudo. Sim. Isso muda tudo, né? Depois a gente pode falar no final, mas isso muda toda a perspectiva da psiquiatria, não só para hoje, mas para o futuro, né? Se antes a gente apostava muito nos medicamentos, assim como a solução para o tratamento, hoje a gente tem visto, até entendendo melhor como que esse estresse crônico ele afeta o cérebro, a gente já tem mais tentado treinar os pacientes a embutir hábitos de vida que eles consigam reduzir esse ritmo de estresse, reduzir essa química, entre aspas, que está agredindo o corpo, e aí sim a gente conseguir tirar o paciente do tratamento. Então, assim, é uma janela de oportunidade que a gente tem hoje na psiquiatria de tentar, assim, pegar essa geração que é mais aberta à informação e tentar educar eles a entender assim, que o diagnóstico, lógico que alguns são, mas a maioria não é para sempre, a maioria dos pacientes são transitórios, a maioria dos pacientes tem quadros que são passageiros e mudança de estilo de vida vai mudar tudo. Então, eu acho que é oportuno a gente falar mesmo. A pandemia, ela acelerou isso, né? Porque a gente já vinha numa sociedade que já estava, as estatísticas já vinham mostrando isso. A gente tem uma dúvida ainda sobre os dados de suicídio, os dados são muito conflitantes, os dados mostram que aumentou na pandemia, outros não, mas os transtornos mentais aumentaram sim, né? Houve uma revisão de uma grande revista inglesa de epidemiologia e ela mostrou que, mais ou menos, arredondando aqui o dado, a gente teve um aumento de 25% em média de depressão e de ansiedade durante a pandemia. A gente teve, por exemplo, um aumento no Brasil, por exemplo, de algumas cidades como Belo Horizonte, teve um estudo, aumento de 300% a 400% de uso de medicamentos para dormir. Sim, né? A gente estava até conversando aqui off, né? Então, assim, realmente as estatísticas elas têm mostrado isso. E por que eu acho que aconteceu? Tem todos esses fatores que você colocou, né? A questão financeira, a questão do luto, a questão das escolas. Mas o que a gente sabe é que as pessoas que adoeceram mais, as pessoas que passaram por a pior adaptação são pessoas que, em geral, elas já estavam vindo num processo de estresse muito consistente, né? Então, você vê que você colocou várias pessoas na mesma esteira, a pandemia acelerou a velocidade da tensão de muita gente, mas por que alguns quebraram e outros não quebraram? Por que alguns adoeceram e outros não adoeceram? Isso também vinha muito do ritmo de vida que as pessoas já tinham antes. Não tem só a ver com a pandemia, né? A pandemia veio para intensificar mesmo. Veio para acelerar tudo que a pessoa já vinha vivendo. Né? E eu acho que, tipo assim, deu parte disso que ele falou, até muito interessante, né, vindo de um psiquiatra, essa questão de ser algo passageiro na maioria dos casos, porque eu via que, tipo assim, esse tabu com relação à psiquiatria, ele era muito forte antigamente, porque era meio que como se fosse uma sentença, né? Sim. Então, se você tinha um viés psiquiátrico ali, acabou, sua vida, e aí vinha aquela coisa da família, dos filhos e por aí vai. Então, hoje, sendo uma coisa diretamente ligada com o estilo de vida, na grande maioria dos casos, eu acredito que, de certa forma, é até reconfortante quando você conversa isso com uma pessoa que chega numa situação muito crítica, que às vezes acha que acabou tudo, mas, na verdade, está só começando. Não, né? exatamente. O processo tanto de melhora de autoconhecimento, de reajuste na qualidade de vida, porque a gente é uma sociedade extremamente acelerada, né? Exatamente. E tem ficado cada vez mais, né? Eu acho que o imediatismo,
E, na verdade, não só imediatismo. Eu acho que é a questão assim, de você provar que ter que ser uma pessoa muito enquadrada dentro dos padrões da sociedade. A gente pode falar que a gente está quebrando uma série de preconceitos. Hoje a gente fala de racismo de forma mais aberta, a gente fala de feminismo aqui de forma mais aberta, mas, ao mesmo tempo, a gente foi se enquadrando em outras questões indiretas, assim, de cobranças externas, por exemplo, física, de produtividade. Nossa, aquela pessoa acorda 5 horas da manhã. A gente se cobra, a gente conversa, a gente fala assim, gente, a pessoa acorda 5 horas da manhã, não consegue acordar nem 10, sabe? E aí você fala assim, nossa, aí você começa a vir a culpa, de sou só eu e tal. E aí eu acho que isso também acelera aquelas outras cobranças que talvez estavam até adormecidas em você, mas que as redes sociais te trouxeram à tona, né? Assim. Com certeza. As redes, assim, a rede ela não adoece por si só, né? Mas ela tem um efeito, sim, de potencializar isso. A gente sabe, por exemplo, que você pega uma comunidade rural e você aumenta a conexão digital daquela comunidade, você aumenta a incidência de transtornos mentais, ou seja, a exposição à tecnologia, e isso já tem vários estudos sobre isso, horas de redes sociais versus depressão e ansiedade. Você tem uma correlação realmente direta. Tempo de exposição à tela, você tem uma relação direta. Então, assim, de fato, a tecnologia em si ela não é ruim, mas ela tem tensionado, né? Isso não só pelos aspectos também comportamentais, como você colocou. A gente sabe, por exemplo, que quando você tem a exposição à tela do celular, você tem contato com radiação, isso muda teu ritmo de sono, isso tenta, às vezes, a própria hoje o telefone tenta escurecer a tela, amenizar um pouco. Sim. Mas por quê? Porque eles sabem disso, né? Isso aqui emite um pulso eletromagnético. Então, assim, a gente está diante, sim, de uma sociedade de muita transformação. Mas quando a gente vai ver esses pacientes, assim, tem umas pesquisas muito interessantes. Você pega pacientes, por exemplo, que chegam no psiquiatra. E aí você dosa essas substâncias químicas que eu estava falando, do estresse, né? Da inflamação crônica. Né? Que hoje a grande questão na medicina, em vários, não só na psiquiatria, mas na endócrina e tudo, ou seja, os pacientes estão cronicamente estressados. Quando você dosa algumas substâncias relacionadas ao estresse, alguns marcadores, algumas substâncias químicas no sangue, você vê que alguns pacientes que vão responder menos, eles têm um nível de estresse corporal maior, ou seja, mostrando que às vezes não basta você simplesmente, que a gente estava conversando, vai lá, medica. Se o paciente realmente não inverter isso, ele vai fazer uso de medicamento por muito tempo. Por exemplo, a questão do sono. Então, um exemplo assim, para a gente ilustrar isso e ficar mais prático. O cérebro da gente, ele começa a dormir, na verdade, no pôr do sol. Então, assim, quando começa a escurecer, e teoricamente o cérebro ele já vai mudando um pouquinho a configuração. Ele já vai fechando algumas janelinhas, alguns aplicativos, ele já vai ligando outros, para realmente te começar a desligar. Então, no mundo ideal, o que aconteceria? Por volta de 3h30, 4 horas depois, ele já estaria pronto para dormir, com aquela luz, aquela escuridão, aquela ausência de estímulo, e você dorme. Hoje o que acontece? Vou dar um exemplo bem simples. Você está aí, 5h30 da tarde, escureceu, você pega o celular, live, série, um monte de coisa, um monte de boost. E aquilo ali é o quê? É luz, né? É radiação, porque a blue light é estímulo. E teu cérebro fica perdido. Fala, pô, dormir eu não tô. Tá claro ou não tá? Então, assim, essa regulação, que ela vem da biologia de séculos, ela começa a se perder. E aí o que isso gera? Pô, você não sei se está de dia ou de noite. Se eu desligo ou não desligo, você começa a ter o quê? Dificuldade para dormir. Então, assim, aí você vê vários estudos, por exemplo, que só de você suspender tela 1 hora antes da pessoa dormir, ela já melhorava muito a qualidade do sono. Né? Por isso o sucesso, às vezes, de tipo o Kindle, coisas que tentam amenizar essas questões. Né? Mas o certo seria, pra gente ficar no papel, né? A gente tentar desconectar. Eu dando esse exemplo, esse é um exemplo muito simples, mas as pessoas chegam no consultório, não consigo dormir, eu não tenho sono, preciso de adolescente. E por mais que a gente ache que é uma coisa passiva e até mesmo um momento de descanso, né? Porque a gente acaba considerando o estresse com alguma coisa estressante mesmo. Então, assim, eu tô atrasado, eu tenho que pegar o voo lá em Confins, e então na minha cabeça eu entendo que isso é estresse. Mas pro nosso cérebro isso é um estresse. Isso, exatamente. Essa bombardeação. Ele não faz essa faxina, né? Entendi. E aí começa o problema. Aí você chega e não dorme. Então você chega com o paciente e fala assim, não, como é que tá a exposição à tela? Tá, não, fica no celular, eu durmo com o celular.
Ontem mesmo me falou, não consigo dormir. Mas o que você faz? Eu fico escutando podcast antes de dormir. Pronto. Tu não vai dormir. Então, gente, escuta podcast de manhã, pelo amor de Deus, no trabalho, no carro, indo pro trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter uma crítica maior a essas questões, né? Isso tem uma relação direta, então, porque se você para pensar, um adolescente, né? Um jovem, uma criança, que a gente sabe que está tendo casos cada vez mais precoces. Sim, isso, sim. então, está diretamente relacionado. Porque se você para pensar, um adolescente, ele não tem um estresse aparente. Mas o estresse dele, eu acho que é a cobrança com o outro também. Porque, porque como ele fica muito conectado, eu acho que essa cobrança, tipo, do outro... Também, junta tudo. Mas, tipo, assim, essa agressão, às vezes, da tela ao nosso cérebro, que a gente não entende como estresse. Exato. O adolescente tem várias questões. Primeiro, assim... o conceito de identidade, né? Antigamente, a gente não tinha tanta preocupação em formar a nossa identidade, né? Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele falava isso, que o livro dele chama Identidade. Então, assim, a gente herdava a identidade, ou seja, a cultura, a sociedade, a família, a igreja, o Estado, seja lá o que for, ela me dava um bloco ao qual eu me enxertava naquele bloco e ali eu não precisava ter tantas preocupações com tomadas de decisões, com escolhas, com rumos de vida. Ou seja, a vida ela tinha um trilho que seus pais diziam, segue esse trilho aqui, ó, que vai dar tudo certo. Né? Hoje, esse conceito, essa herança da identidade, ela foi totalmente pulverizada. Por isso que o livro dele chama Identidade Líquida. Ou seja, o adolescente, o jovem, ele vem herdando cada vez menos isso da cultura, da sociedade, do meio. Parece ser uma coisa boa. Quando eu viro para você e falo assim, você pode ser o que você quiser, você pode assumir o que você quiser, você pode criar o que você quiser, você pode seguir o seu destino, você pode decidir o que você quer da sua vida. Parece isso que é uma grande libertação. Mas na prática isso não é. Por quê? Porque isso acaba colocando uma pressão adicional que o jovem anteriormente ele não tinha. Ele amadurecia dentro desse bloco estruturado e lá um pouco mais tardio ele tinha essa questão, ou seja, a vida ela era menos distópica, ela tinha menos alternativas. Era chato por um lado, castrava muito, sim, tirava a criatividade, óbvio, mas ao mesmo tempo hoje a gente libertou demais, mas as pessoas não sabem, então se eu posso ser o que eu quiser, se eu posso decidir tudo, eu me sinto pressionado. Então, se eu não estou feliz e se o mundo me oferece, teoricamente, amplas possibilidades, o problema, então, está em quem? Está em mim. Então, eu sou incompetente, eu sou uma pessoa que não tem capacidade, ou se volta, né? Se você não traz para você, ou você volta numa questão do mecanismo externo. Né? Não, então, o sistema conspira contra mim, a direita, a esquerda, o centro, etc. E tal. Então, assim, vira também uma coisa... quase que paranoica também. Se o problema não é comigo, então todos estão contra mim. Exatamente. Então, assim, isso é um grande problema hoje do nosso tempo. E aí se junta a tecnologia, e a tecnologia ela vem catalisar isso, né? Todo mundo faz sucesso, todo mundo tem bem-estar. Né? Entendi. E aí a gente tem tanta coisa interessante sobre adolescentes e jovens, por exemplo, a gente sabe que esse mecanismo de curtir ou não curtir, seguir ou não seguir, mas essa coisa da resposta muito rápida da rede social, eu faço um post e eu observo como é que foi a repercussão dele em 1 hora ou 2 horas. Isso tem condicionado as pessoas, os cérebros dos adolescentes, a querer ter uma resposta afetiva, comportamental mais rápida. Então, quando eles vão para a vida real, para o dia a dia, isso não é assim, né? Isso é uma coisa muito demorada, você não conquista. Então, a sensação de não só, né, como eu diria, exercer a linguagem, mas o sentimento, quando vai para o presencial, de rejeição, às vezes, de empatia, ele vem caindo. Entendi. Então, assim, se frustram aqui e se frustram mais fora ainda. Né? Então, quando assim, vê que o aqui não se aplica ao mundo real. Então, assim, é muito multifatorial. Né? Eu penso que... E isso não sou eu, né? Essa pulverização da identidade, essa pulverização que a gente chama que é o conceito de ancoragem. Né? Antes eu colocava a âncora e aquilo ali deixava meu barquinho mais ou menos sustentado. A gente tirou as âncoras todas. Né? Entendi. E parece um discurso lindo, mas, na verdade, esse discurso não tem funcionado. Porque se tem um monte de barco perdido aí no mar. O pessoal está naufragando como nunca. Então,
isso tem que gerar uma reflexão sobre que tipo de cultura a gente vai ter, né? Nem aquela hipercastração, nem aquela coisa que me enxertava um bloco e eu não tinha opção, mas também a gente precisa de herdar mais, né? A gente não pode romper esses laços sociais, a gente não pode romper tradições, a gente não pode romper estruturas familiares, a gente não pode perder isso, porque senão nós vamos gerar uma geração de pessoas ainda mais doentes. Quando vai para o adulto, isso também se torna comum, né? Frequente, porque aí a gente vem aquela frase, né? Trabalhe enquanto eles descansam, produzem. Sim, eu não aguento isso. Você vai ter um AVC, você vai ter um câncer, você vai ter uma coisa assim. Né? Então, infelizmente... O tal do mindset super produtivo, a gente já falou disso aqui também com uma convidada. Tipo, parece que tá todo mundo voando e você não consegue voar. A tal da acordar às 5 da manhã ou, enfim, fazer qualquer outra coisa surreal. Eu falo exatamente isso, porque a gente vive a era da positividade tóxica, né? Tem um coreano que os livros dele são muito bons, são fininhos, quem estiver assistindo a gente pode... Ele chama Shu Han. E ele tem um livro que chama... Tem vários, mas um dos mais legais dele chama Sociedade do Cansaço. Sim. E que ele vai falando exatamente isso, que a cultura hoje... Ele é coreano, mas ele mora na Alemanha. Sim. E a cultura hoje ela tem um excesso de positividade. Então a gente vende muito essa coisa que tem que ser produtivo, ser top, ser o máximo. E aí fica a coisa fácil, você tem que trabalhar suas crenças, você tem que mudar seu mindset, você tem que simplesmente acordar e dizer yes, e etc. E as pessoas falam assim, é tão fácil, né? Então, só que não é assim. Sim, exato. Então, ele diz que é tão se preparar para a positividade que aí as pessoas perderam a capacidade de lidar com a alteridade, né, com o outro, e com esse polo da negatividade, né? Então, que ele existe, né? E ele é mais comum do que a gente pensa, né? Sim. A vida não é esse conto de fadas, a vida é difícil, ela é pesada, né? Uma das coisas que a gente primeiro faz no consultório, quando o paciente chega, é a gente mostrar para ele que não é só ele que sofre, né? De que às vezes ele se sente único, não só eu sofro, só eu sinto essas coisas, só eu me sinto desesperado, só eu sinto às vezes que não tenho esperança, só eu sinto às vezes que eu não tenho fé, só eu sinto às vezes que o mundo não faz sentido. Não, calma, muitas pessoas, a maioria pensa assim. Sim. Então, essa positividade tóxica, ela no adulto, ela tem sido um problema grande. E aí vem, né, os problemas, né, dessa onda coach, dessa onda dos treinamentos de fim de semana, né? Dessa obsessão por gurus que vão num evento, num sítio, fazer um monte de atividades com você lá, sua vida vai mudar em 2, 3 dias. Então, assim, essa busca moderna da rapidez, ela está muito inserida disso que a gente estava conversando. Da sociedade, do cansaço elétrico, que a gente vai buscando, que é a salvação, né? Sim. Então, assim, quem que é o salvador? Na moda agora é o fulano de tal, ele tem um curso, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem na outro. grande maioria das vezes, a pessoa no bastidor, ela tá indo de mal a pior também. Psicicamente, tipo assim, na saúde psiquiátrica. E a pessoa tá colocando no outro, muitas vezes, a responsabilidade dela também, sabe? Assim, dela buscar a cura dela buscar se entender, e ela busca a salvação. É exatamente isso. A gente está vivendo... Eu falei outro dia isso, como uma amiga minha. A gente está vivendo aquela era assim, da gente colocar nos gurus, nos mentores, assim, a questão de falar assim, não, mas o que ele fala é certo. E criar aquelas comunidades que antigamente... que a gente sabe de casos, assim, que as pessoas... Seitas. De seitas. E que as pessoas se matavam por um ideal em relação àquela pessoa. A gente sabe que isso era uma coisa muito que está acontecendo e que acontecia, assim, com mais frequência, justamente por isso. Porque a fragilidade mental está tão grande que uma pessoa, às vezes, sem preparo, sem conhecimento, sem estudo, sabe o que mais impressiona? Obviamente. Às vezes, assim, não falando só em relação aos coaches, assim, mas falando desses tem gurus. Coach bom, né? Não coach, tô falando, assim, quando a gente fala coach, não é tem pessoa capacitada, que faz exatamente. treinamento, que Exatamente. Essas já está no mundo ok. que tem uma maturidade, já está no mundo corporativo, ou seja, eu posso ser coach de alguma coisa que eu tenho muita experiência na área, né? Mas é exatamente isso. Né? A gente está falando de pessoas que às vezes nem sabem especificamente sobre o que é o que ela está falando. Ela não estudou sobre. Mas a empatia, a simpatia, a oratória da pessoa é muito boa e te convencem, sabe? Sim. Te convencem a acreditar que você também não é capaz, que você precisa dela. Com certeza. Isso que é a fragilidade que eu vejo. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um mais velho, já uns 18 anos, que passou por uma crise na adolescência muito difícil, mas
mais se encontrou. E eu vejo isso na fragilidade da adolescência como uma menina de 13 anos, sabe? Eu vejo pelas frases, pelos amigos. Ao mesmo tempo que eles estão muito maduros, eles estão perdidos. Sim, eles estão perdidos. E eu tenho uma conversa muito aberta com a minha filha e com as amigas dela que estão lá, a gente conversa muito, e eu vejo a fragilidade justamente deles precisarem. E, das vezes, eles estarem impedindo só o norte, que é exatamente isso que você falou. Eles não precisavam, não precisavam, neste momento, estar preocupados com outras coisas, exatamente. sabe? Eles só precisavam de estar ancorados ali para crescerem naquela coisa que talvez ali mais para frente eles fossem descobrir, que seja a parte, vamos falar de sexualidade, que seja a parte de o que for, independente do que for. Muito cedo, talvez não é o momento, sabe? Eles estão realmente muito perdidos. E eu vejo eles muito tristes e depressivos, às vezes. A quantidade de gente que está mudando de escola, porque aquela escola não se adequa à realidade do meu filho, por exemplo. Gente, Ana, a gente viveu isso. Não é a minha geração da Ana, é uma geração muito distante, assim, a nossa da Ana. Quase mas, assim, nada. Quase nada. Mas, assim, se você for pensar, assim, a gente não tinha essa opção de mudar da escola, porque a escola não parecia com a gente, não. Você ficava lá por bem, por mal. Eu escolhi aquele ensino, sabe? Era uma coisa assim, não era assim? Hoje em dia, a escola não se adequa, meu filho está triste, né, por causa da escola, e na verdade é um todo, né? Não é o todo, é o todo, na verdade. Né? É esse conceito, né, que a gente chama de atomização, né? A atomização é isso, a atomização é você tornar cada pessoa um ambiente único. E essa pessoa ela se sente na necessidade que todo o meio ambiente, todo o ecossistema se adapte a ela. Né? Então, a atomização ela busca a singularidade, né? Ela busca a particularidade, ela busca a jornada única. Né? Hoje o chique é isso. Né? Você tem que ser inédito, você tem que ser disruptivo, você tem que ser criativo, você tem que ser... E não é. Assim, a maior parte das decisões da vida e tudo são coisas comuns, são coisas que nossos avós eles viveram com muito menos depressão, muito menos ansiedade, com muito menos uso de medicações para dormir, com muito mais saúde mental, sem esse tanto de informações, de conceitos, de pressões que a gente tem. Então, quando eu digo a pulverização da identidade, é isso, né? Esse conceito de atomização é exatamente isso. Você tenta jogar ali você pulveriza tudo, né? Então vira uma cultura doida. E aí abre espaço, que a gente estava falando dessas tribos, né? Sempre existiram as seitas, etc. Mas isso era um fenômeno raro, né? Porque as pessoas enxertavam em ambientes sociais mais amplos, né? Quando você fala assim, a escola não tinha essa opção. Por quê? Você entrava na trilha, a escola, você tinha ali um norte, teu pai dizia assim, não, 90% das pessoas funcionam assim e funcionava. Não tinha muito problema. Né? Quando você cria essa... Eu estava voltando atrás, o caráter de que eu sou exclusivo, de que eu posso escolher meu destino, que eu tenho que ser o que eu quiser, que eu tenho que ser adaptada, meus direitos, etc. e tal, aí, aparentemente, você potencializa e empodera esse sujeito, mas, na verdade, você surta ele. Né? Você dá muita pressão por decidir em algo que não vai. E aí ele leva isso para casa. Chega o pai e fala, escola é um inferno, isso aqui não presta. E o que o pai faz? O pai, com razão, ele fala, não vou deixar meu filho no inferno. Ele vai trocando. Então, até ele perceber que esse processo ele é um processo do indivíduo e não da coletividade, a gente tem uma série de prejuízos, né? Então... Não, eu vejo, tem colegas da minha filha que já estão na 5ª escola, com 12 anos, 13 anos de idade, sabe? Assim, já mudaram de escola 5 vezes, porque a escola... Eu falei assim, gente, mas calma, né? Sabe? Assim, a gente tem que entender que eles precisam realmente de uma base, de um apoio. Não é isso que eu falou assim, a escola é o inferno, fulano que fez isso. Gente, ele precisa ser frustrado, ele precisa passar por problemas, porque a gente não pode criar também e ter essa perspectiva de que ele vai ser aquilo que ele vê nas redes sociais. E eu acho que isso também vem de uma culpa paterna e materna da ausência ou do excesso de trabalho, de alguma coisa, e de não querer que os filhos dela também se frustrem com a família, sabe? Até mesmo, eu acho, de não saber lidar, entendeu? Exato, né? também, talvez Pensa, com essas os mudanças. nossos avós, eles lidaram muito menos com essas questões mentais,
Então, aí vieram os nossos pais, né? E aí, agora, a gente tem que lidar com os nossos filhos. Tipo assim, mesmo na época dele, ainda não era uma coisa tão usual. E hoje já se fala muito. Aí vem a questão do suicídio. Aí vem aqueles casos das pessoas que sofrem tantos anos em silêncio. Então, pai, eu acho que ele fica numa situação muito delicada. E fica gente, eu já converso com os pais, assim, vejo assim, com medo, me falo assim, não, é porque ele já se frustrou demais, eu tenho medo dele se voltar contra mim, sabe? Ou então, assim, por exemplo, uma adolescente, isso é do meu filho, né? Porque se ameaçou tirar a vida e falou assim, não, pelo menos se eu fizer tudo que ele quer, ele não vai se matar. Sabe? E, na verdade, é o contrário, né? E, na verdade, talvez, se você der a rédea que ele quer, e talvez você consiga segurar ele psicologicamente ali naquele momento. Enfim, é muito problema isso. Eu penso assim, aí a gente vai para a psiquiatria, né? Isso deságua como, né? Vive um sujeito pressionado, com estresse, e aí o cérebro vai sofrer. Né? Quando o cérebro sofre, ele vai produzir sintomas. Então, assim, a gente agrupa esses sintomas em síndromes. Então, eu falo, esse agrupamento de sintomas eu nomeio de depressão. Esse agrupamento de sintomas eu nomeio de ansiedade. Óbvio que a gente tem transtorno bipolar, a gente tem esquizofrenia, a gente tem depressões graves, lógico, assim, a gente tem transtornos que são centenários, né? Mas muitas vezes a gente tem agrupamentos de sintomas que eles são secundários a todo esse processo que a gente estava conversando aqui, né? E aí que eu falo que esses são a maioria dos casos, né? São pacientes que eles não são aqueles depressivos clássicos, não são os bipolares, não são os esquizofrênicos, são aqueles pacientes com transtorno de ansiedade generalizada clássicos. São pacientes que a gente, na verdade, a gente está tratando, eu brinco assim, a febre e não está tratando a infecção. A gente está ali jogando, quando a gente trata com a medicação, a gente está sim ajudando, obviamente, mas a gente está ali apagando um incêndio, jogando uma água, esfriando um processo. Mas se o sujeito ele não sai desse ciclo, ele não faz a transição da psiquiatria, da medicação psiquiátrica, né? E aí vem a mudança da vida que a gente tem tanto tentado fazer os pacientes enxergar, né? Hoje o grande desafio do consultório não é fazer o diagnóstico, o grande desafio não é qual medicamento que você vai usar, isso não estou dizendo que não tenha desafios, mas a grosso modo isso não é difícil. O nosso grande desafio hoje é fazer o paciente ele enxergar o porquê que ele chegou naquilo, né? Qual foi o processo que realmente fez ele adoecer e o que ele pode fazer em termos de maneira prática, né, de mudanças de estilo de vida. E aí a gente tem um monte de informação para que ele realmente possa, no intervalo de 6 meses, 1 ano, ele realmente sair do problema psiquiátrico. E não só do problema psiquiátrico, porque eu falo problema psiquiátrico, mas a gente tem doenças autoimunes, a gente tem problemas, a queda de cabelo, a gente tem problemas de baixa de libido, tanta gente com baixa de libido, né? Sim. Pessoas jovens com hormônio normal, baixa de libido. A gente com obesidade e por aí vai, né? O Covid, por exemplo, matou muitas pessoas jovens, magras. Você fala assim, nossa, mas não tinha fator de risco. Muitas dessas pessoas eram pessoas com estresse absurdo, já vinham com o corpo, era um magro doente, né? Sim, que a gente associa só. Sim. Então, hoje a grande questão da saúde mental, e ela caminha para isso, é você integrar nutrição, é você integrar hábitos de vida, é você entregar o que a gente chama de coping, né? Que é você ter atividade de relaxamento, envolve espiritualidade, a gente pode falar um pouquinho de cada coisa, mas é você integrar tudo isso no tratamento. Então, a psiquiatria, ela não lida mais só, e é uma coisa importante para quem está assistindo a gente, né? A psiquiatria de hoje, ela não lida, como você disse no início, não é o louco, não é aquela pessoa com transtorno mental grave. Eu acho que a gente tem muitos pacientes assim. Mas hoje é muito mais uma gestão, você ensinar o paciente a fazer uma gestão da vida dele, né? Onde você educa ele a como viver uma vida que vai trazer menos repercussão cerebral no curto, no médio e no longo prazo. Isso tem repercussões não só para hoje, mas para o futuro, né? A gente sabe, por exemplo, 2/3 das demências não deveriam existir se as pessoas tivessem hábitos de vidas melhores. Então, assim, a gente tem mudado muito. Principalmente, eu vou falar, 5 anos para cá mudou muito. Sim. Né? Porque a gente vem tendo essas pesquisas trazendo a gente para essa possibilidade. Olha, vocês, se não mudarem a cabeça dos pacientes, vocês vão ficar enxugando gelo. Entendeu? E o que você acha que foi
Não consigo nem falar, porque eu tenho perguntas infinitas. Eu também. Eu me pego nas perguntas. Juro, quando ele tá falando. Eu tô, tipo assim. Mas o que você acha que você está falando de 5 anos para cá? O que você acha que foi a grande virada assim, desses problemas? Assim? Teve algo impactante assim, em relação, ou foi uma cobrança da sociedade externa mesmo, das mídias, da televisão, muito rápido de tecnológico? Tudo. Por que veio essa crescente tão grande de uma geração para cá, assim? Desses problemas virem à tona, assim. Dessa má gestão de vida, né? Dessa má gestão de vida, exatamente. Da falta de qualidade. Porque se a gente for pensar, hoje as possibilidades da gente também ter uma alimentação mais saudável são maiores do que na época, sabe, assim, da minha geração, que cresceu tomando mucilon, papinha de... Sabe essas coisas, assim? E hoje a gente tem uma gama de informação, de produtos naturais, de tudo, também de possibilidades, né? Não estou falando assim... Por que não? Por que isso, então, não se incorporou na vida das pessoas de forma mais natural? São as cobranças mesmo, assim? Pois é. A gente tem várias questões, né? Primeiro, a gente tem um estresse ambiental maior, né? E isso não é uma coisa recente. Assim, a gente sabe, por exemplo, que você vai em comunidades onde você tem mais toxicidade ambiental. Isso envolve agrotóxico, isso envolve barulho, isso envolve excesso de luz, isso envolve poluição sonora, ou seja... Isso tudo adoece mais as pessoas, né? E aí a gente tem uma certeza que o vício tecnológico, por si só, ele é uma variável, a gente tem visto isso, que tem aumentado e catalisado muito isso. Segundo, assim, que as pessoas descansam menos. Isso é uma característica assim, muito do nosso tempo, né? Você pega lá na Bíblia, o 4º mandamento é você descansar, né? Terás o seu sábado e etc. e tal. Fizeram um estudo há uns anos atrás sobre os lugares do mundo onde as pessoas viviam mais, né? Que eles chamam de Blue Zones. Já ouviu falar? Não. Blue Zones. As Blue Zones não é um estudo científico, mas é um estudo bem legal. Depois vocês jogam, quem estiver assistindo a gente na internet. Tem uns documentários na internet e tal. Eles pegaram 5 lugares no mundo onde tinham mais centenários. Então, assim, quais são os lugares do mundo onde tem mais pessoas com 100 anos? Os adventistas, ué. Os adventistas são um dos lugares. Sabia. Vamos lá. Icária, no Japão. Sardenha, na Itália. Não, Icária não. Agora esqueci. Sei que é uma cidade na Grécia. A Sardenha. É uma ilha grega, a Sardenha. Uma cidade japonesa. Uma na Costa Rica. E essa cidade é uma cidade adventista, chamada Loma Linda, nos Estados Unidos. Fica na Califórnia, no sul da Califórnia. E esse estudo foi interessante, porque... Vamos pegar só Loma Linda, depois a gente fala da outra. Loma Linda é uma cidade onde tem adventistas do 7º dia. Não sei se vocês conhecem, mas adventistas do 7º dia, eles têm uma disciplina muito grande com algumas coisas. Eles comem muito bem, né? Eles têm uma alimentação normalmente muito saudável. Sim. Eles descansam muito. Então, assim, eles têm aquela coisa de dormir depois do almoço. Na Loma Linda, então, faz um horário de almoço de 2 horas e tudo. E eles, de sexta-feira, antes do pôr do sol, já não faz mais nada. Deu o pôr do sol, acabou. Eu adorava estudar na escola, não tinha nenhuma programação. Sexta-feira, 5 horas, estudei escola adventista no ensino médio inteiro. E aí eu vivi essa experiência de pedra. Eu fui adventista durante o meu ensino médio, porque eu vivi a cultura deles. Então, não é? E a cultura como é que é? Você descansa, você come salgado bem. Vegano. Exatamente. Tudo, você tem... mesmo? Não sabia disso, gente. Então, o que acontece? E aí eles chegaram à conclusão seguinte. Para você ter 100 anos nos Estados Unidos... A sua chance é de 1 em 50 mil pessoas. Gente. Agora, se você estiver em Loma Linda, a chance é de 1 a 5 mil pessoas. Caramba! Então, assim, você tem uma chance muito maior. Aí eles foram ver os hábitos. O povo descansa, o povo dorme cedo. Então, come o Shabá bem. deles lá, eles realmente... É um dia que eles vão para a igreja, que eles vão dedicar as coisas, vão conversar. Né? Eles fazem, literalmente, uma quebra na semana. Então, assim, eles pausam a semana. Assim, eles não fazem nada. Aquele dia é um dia, vou pra igreja, eu medito e vou ter É relacionamento com a minha família. Isso, eles vão ter comunhão. Conversar, comer, bater papos e tal. Então, assim, isso é uma coisa riquíssima, né? E você vai em todas as... E aí se reproduz isso lá no Japão, lá na Sardenha. Estou dando um exemplo aqui de Loma Linda, porque é muito gritante nos Estados Unidos, né? Mas lá na Sardenha, você vai ver os hábitos, as pessoas comem bem, né? É uma característica que eles viram. Das dietas, por exemplo, as dietas que a gente chama de dietas da mente, né? Hoje está muito em voga isso, né? Mas por que, por exemplo, tem menos demência nessas regiões? Na Sardenha, nesses lugares, etc. E tal. Por que os idosos têm menos demência cognitiva? Aí tem a ver com a dieta. Eles têm a dieta mediterrânea, né? Então eles comem menos carboidratos, eles comem menos açúcar, eles têm mais azeite, castanha, grão,
né? Uma dose certinha de laticínio, tem pouquíssimo carboidrato processado, praticamente inexistente. Então, assim, o hábito da cultura moderna, você falou assim, a gente tem informação, a gente tem acesso, mas quem pratica? Exatamente. Quem faz? Exatamente. Então, assim, a questão é essa. É bacana. A gente tem pesquisa, por exemplo, mostrando que se você faz 120 minutos de caminhada por semana, isso já aumenta a sua expectativa de vida em 4 anos. Já é um fato. Foi um estudo de Taiwan. Se eu não me engano, é 90 ou 120, agora eu não lembro de cabeça. Mas ou é 90 ou é 120. Se você fizer, você já aumenta de caminhada. Não estou falando nem correr uma maratona. Se você fizer 120 minutos de caminhada por semana, você já aumenta a sua expectativa de vida em 4 anos. Agora me fala, quem no nosso meio faz? Exatamente. Então, assim... É meio como se, tipo assim, a gente tem a informação, mas voltando um pouco até naquela caixa que aí, né? Tipo, é como se a gente não quisesse fazer, porque todo mundo não faz, né? Então, com quem faz, a gente considera a pessoa como surreal. Então, né? Hoje a gente conversou com a Nutri aqui, ela falou de hábitos saudáveis pra mim. Falei, nossa, surreal, mas ela tá fazendo o quê? Ela tá cuidando da saúde dela. É o mínimo que, às vezes, todo mundo deveria estar fazendo. Aí as pessoas perguntam assim, mas antigamente tinha academia, não tinha, mas as pessoas, elas faziam isso na rotina delas do dia a dia. Então, o trabalho movimentava muito. Elas a caminhavam rotina mais, andava muito. Exato. Você não malhava, mas você era mais braçal, né? Você punha mais. A minha avó viveu 103 anos. Então, assim, o que era a vida dela? Ela não sabe, se eu falar que ela quer nutrição, ela grota, ela nem sabe o que é isso. Ela morava num lugar pequeno, então ela cuidava da casa, ela plantava as coisinhas dela, criava as galinhas dela lá. Então a alimentação dela vinha do produto rural, ela conversava com a cidade inteira, ela andava todos os dias, ia na casa dos vizinhos. Então até uns 100 anos ela ia e visitava as pessoas e morava praticamente sozinha. A gente tinha uma tia, então assim, ela sem saber, ela aplicava tudo que a ciência diz hoje, como deve ser feito. Então assim, hoje não, todo mundo sabe a dieta que tem que ter, todo mundo sabe que tem que fazer exercício. E aí a gente tem que o quê? Tem que ser a gente tem que compensar. Tem um estudo, por exemplo, que ele mostrou uma coisa engraçada, que se você, eu agora não lembro assim, se você fica 1 hora sentado, equivale a você fumar um cigarro. Né? Então, assim, seu fumei trabalho, um maço hoje. Você fumou um maço. Amiga então, de Deus, você tá péssima hoje, tá? Vou levantar. Aquele cara, assim, igual eu lá, eu trabalho o dia inteiro sentado, deu 8 horas. Então, eu tenho um serviço de alto risco, porque é um serviço que eu estou parado. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que movimentar fora do meu ambiente de trabalho. Né? Então, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu corro. Eu acho que a ansiedade, eu trabalhar andando, mas é ótimo, então, se eu fico andando pela casa mexendo no celular, eu acho que a ansiedade, eu falo, tem que sentar, tô ansiosa. Tem que mexer. Fica lá andando, Então, tô ansiosa também, mas eu também, mas pelo menos eu tô tirando um cigarro do meu maço ali a menos, O paciente meu até brincou comigo e falou assim, não, já que ficar sentado 1 hora, fumar um cigarro, então eu vou fumar andando. Então, assim, vou matar o problema. Olha só. Mas você entende, assim... Entende, mas nós brincando aqui. Nosso editor aqui fumou anos, parou de fumar, mas só trabalha sentado, tá Matheus. Fumando você conseguiu trocar 6 por meia dúzia. Mas olha só, um corpo que foi feito para estar em movimento. Né? Você pega, por exemplo, dieta. Né? Mas as dietas é muito, muito difícil. Mas veja só, tem uns estudos com jejum intermitente e com dieta low carb. Então, o estudo famoso lá é o dos macacos réis. Eles pegaram o macaquinho, colocaram na gaiola. Né? O macaco é bom porque você pega ele desde que ele nasceu e acompanha eles até morrer. Você não pode fazer isso com um humano, né? Não tem questão de ética e tal. Sim. Você vai lá e pega o macaquinho. O primeiro grupo, eles deixavam comida à vontade. Você come o que você quiser. Então o macaco ia lá e... Aproveitar. Open food. O outro grupo de macaco, eles controlavam a dieta com uma restrição calórica. Então, assim, muito menos quantidade de comidas por dia. Sim. A mortalidade, 20% a mais no grupo que comia tudo. Mais câncer, mais diabetes, ou seja... Ismael, não sei que dieta que eu faço. Pô, come pouco. Sim. Assim, a gente... Então, tem essas questões contemporâneas, né? Vamos lá. Você estresse crônico. Aí vai aumentar o cortisol. O que o cortisol alto faz? Ele aumenta a sua insulina. O que a insulina faz? Você tem uma vontade ensandecida de comer carboidrato. Então, você começa a comer chocolate, doce, açúcar, carboidrato. Seu corpo pede, porque a insulina, picos de insulina faz isso. E aí, o que você faz? Aí você começa a ganhar peso. Aí você fala assim, nossa, mas eu nem como tanto, estou ganhando peso. Na verdade, fisiologicamente, seu corpo está lá com um monte de pico de insulina. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e toma uma pinga de remédio de emagrecer. Então ela soca a mão no Venvance, ela soca a mão no Proporex, no Ospotramina, alguma coisa assim. E aí ela perde peso 1 mês, 2, depois ela engorda tudo de novo. Por quê? Porque o mecanismo que está lá por dentro, que é esses picos de estresse, ele não está sendo tratado. Então, assim, eu vou viver naquela gangorra
de altos e baixos de peso. Então, assim, é simples e é complicado ao mesmo tempo. Isso porque que a eu questão tô é pensando praticar. na minha cabeça, tá maluca. A questão é praticar. E isso é saúde mental. Porque, Ismael, assim, olha só, são 9h30, o consultório fica aberto. E aí, assim, o podcast de mulher, as mulheres acabam sofrendo mais, né? Demais, porque aí pensa, a gente volta trazendo aqui agora pro nosso ecossistema feminino, que a gente fala tanto, né? Já conversamos muito aqui. Por exemplo, a mulher, diferente do homem, né? A mulher é mulher, a mulher é esposa, a mulher é mãe, a mulher é mulher, a mulher... Empreendedora, então, a mulher é empreendedora. né? Então, tipo assim, acaba que a mulher é multifunção por N motivos. Isso, então, potencializa, obviamente, tudo isso que a gente está conversando. E assim, a gente tem também que separar a questão biológica. A mulher, ela tem 2 vezes, mais ou menos, depende do estudo, mais chance de ter problema psiquiátrico do que homem. Né? Então, assim, depressão, por exemplo, tem 2 vezes mais chance de ter em mulher, 2 a 3 do que em homens. Né? Em parte, isso é explicado por tudo isso que você falou. A jornada quádrupla, a pressão da maternidade, todas essas questões psicossociais. Sim. Mas, assim, a gente sabe que a mulher, o cérebro da mulher, ele é muito vulnerável à oscilação hormonal. Então, assim, o que a mulher tem de diferente do homem? Né? Os sexuais femininos. O cérebro da mulher é como se os hormônios, o estrogênio, a progesterona, esses hormônios que os ovários produzem, eles são meio que fertilizantes, eles são meio que potencializadores, eles são meio que substâncias que dão um suporte para os neurônios funcionarem bem. Então, todas as fases assim, que o hormônio oscila são fases de risco de adoecimento emocional. Então, assim, a gente pode pegar 3 assim como exemplo. A TPM, que todo mundo fala, não, eu tenho a TPM e tudo. Tem mulher que tem o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que é a super TPM. Não é bem uma TPMzinha, a pessoa fica deprimida, ou agressiva, ou irritada. É um distúrbio de humor mesmo, assim, grave. A pessoa vira o cão numa semana, depois passa e volta. Acabou, ou seja, o que é isso, né? Por que algumas mulheres têm? Algumas mulheres são mais sensíveis a essa variação hormonal. E aí, essa super TPM, você tem que ir lá e tratar. Você quem está assistindo a gente. Se uma semana no mês, a TPM, você vira o disco emocional todo, depois você cura, isso pode ser um transtorno disfórico pré-menstrual. Ou você joga lá no YouTube, lá, jogar super TPM, no meu canal já tem super TPM. Você vai lá e assiste. Agora, a gente assiste todos os vídeos do canal dele, tá? Eu já assisti lá. Agora, vou maratonar hoje, porque não me aguarde. Aí você pega o pós-parto, né? Está lá a placenta, que é a produção de hormônio, aquela bomba hormonal. De repente nasce o menino, você tira o hormônio, faz assim, ó. Corta do nada. Então, assim, muda a configuração hormonal muito rápido. Então, é um risco aqui, depressão. Então, puerpério é isso. É isso, né? Assim, o puerpério tem o neném, tem a vida nova, tem o não dormir, tudo isso é importante. Mas o hormônio, a química, a biologia, nessa hora, ela pesa muito. E aí entra o que a gente está falando da menopausa, né? A menopausa também é um problema muito importante. Muita mulher que nunca teve depressão, nunca teve nada, passou a vida zerada, entra na menopausa, o que faz? O estrogênio cai, ela entra em falência ovariana e aí um percentual grande de mulheres vai ter a primeira depressão, a primeira ansiedade e tal. E recentemente, isso também é uma coisa mais recente, nós vimos que não é só isso também. Eu falei aqui no início que da estresse crônico, de que isso inflama, de que isso gera uma toxicidade. Hoje, as pesquisas mais recentes que vão tentando estudar por que mulher adoece mais e tudo, tem um estudo britânico recente até muito importante nisso, o cérebro da mulher tem uma reação ao estresse mais excessiva, ele tem uma reação inflamatória maior. É como se a mulher, no mesmo estímulo, ela desse um boost desse eixo de estresse maior do que o homem. E isso, em alguns estudos, como a depressão, por exemplo, tem sido vista como uma doença do estresse crônico, uma doença inflamatória, e os estudos mostram que a mulher, em geral, ela inflama mais que o homem. Você vê que doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, né? A maior parte delas. Então, como a mulher inflama mais, isso também tem sido uma explicação do porquê que as mulheres têm mais problemas psiquiátricos do que os homens. Ou seja, isso não é também só uma questão dos papéis sociais. A neurobiologia da mulher, ela realmente é mais propensa pela questão hormonal e pela questão da inflamação, do estresse inflamatório. E aí isso tem também feito uma série de tentativas de pesquisas e tudo para tentar atenuar isso. Então, assim, mulher é fator de risco mesmo. No consultório mesmo,
80%, tudo bem que homem é mais difícil de levar para consultórios. Tem uma resistência, um pouco maior e tudo, mas assim, em geral, realmente a gente tem muito mais paciente psiquiátrico mulher do que homem. Agora que você estava abordando desses picos da mulher, né? Enfim, acabamos de conversar eles todos aí. TPM, pós-parto e menopausa. E esses métodos contraceptivos, eles entram aí nesse meio do caminho, colaborando ou piorando com alguma dessas situações, né? Porque eu sei que tem hormônio ali, hormônio aqui, você toma tantos anos e um solta aquilo, o outro solta aquilo outro. Quando para de tomar um anticoncepcional, tem muita gente que percebe ali essas questões de ficar com esses sintomas. Tô com mais raiva, tô estressada, tô com... Como que é? Como fica? Pois é, porque a gente tem Minha maior incógnita é isso do anticoncepcional. Tipo assim, se tem uma... Não só anticoncepcional, como qualquer outro método hoje tem também aquele tipo da beleza que as aquele negócio pessoas que colocam e que fala que elas ficam muito nervosas, porque libera não sei o não sei o que lá. Depende muito do hormônio que você coloca, né? Assim, a pílula é uma invenção maravilhosa, né? Porque trouxe uma autonomia e tudo. Mas a pílula tem seus prós e contras, diminui a libido, né? Não estão todos, mas tem mulher que é muito sensível à pílula, né? Sim. Mas assim, falando da psiquiatria, o que acontece? A gente, quando tem uma paciente com uma super TPM, que é esse cão chupando manga na pré-menstrual, a gente tem algumas abordagens que podem ser feitas. Uma abordagem é você realmente dar antidepressivos, que são... Mas por que você dá um antidepressivo? Porque quando você sobe, aumenta a transmissão, principalmente serotoninética, de serotonina, nessas mulheres, esses sintomas de super TPM, eles atenuam bastante. Então, assim, essa oscilação ansiosa de humor ou depressiva, ela fica bem redondinha. Então, assim, é muito comum a gente passar um inibidor de recaptação de serotonina e a gente conseguir deixar a mulher super reguladinha e tudo. Entendi. Agora, em algumas mulheres, isso não é suficiente. Digamos que a oscilação hormonal é tão grande que ela ganha do remédio. E aí, em algumas... Aí é o cão mesmo, Aí né? a gente faz, às vezes a gente opta por um tratamento de emendar cartelas. Então, assim... Entendi. A gente pode, por exemplo, tem estratégias... Depende muito do paciente. A gente coloca 3 menstruações no ano, então você emenda 4 cartelas e falam... Cada caso é um caso. Então, o anticoncepcional, nesse caso, ele pode ajudar. Isso, entra como um regulador. Por isso que muita mulher fala, parei a pílula, meu libido subiu, eu fiquei bem, mas... em compensação, fiquei nervosa demais. Por quê? Porque o hormônio dava uma equalizada, a pílula dava uma equalizada no hormônio. Entendi. Lá na menopausa, aí é uma questão interessante. Quando a mulher começa a fazer a transição da menopausa, o climatério, ali tem uma janela de oportunidade. Se ela começa a ter uma... E aí o climatério envolve várias coisas. Estou falando aqui a parte psiquiátrica. É muito interessante quando a mulher tem critério, tem história familiar que permite fazer reposição hormonal, porque nem todo mundo pode, tem as questões de câncer, de trombose... Mas quando o ginecologista libera, não pode fazer. Isso é muito bom, porque isso traz uma transição do cérebro muito melhor. E aí a gente vê na prática isso. O paciente que está lá com depressão, alguma coisa assim, quando ela faz reposição hormonal, ela tem uma saúde física e mental naquela transição muito melhor. E aí é uma janela de oportunidade. Que a mulher às vezes chega, estourou a menopausa, já passou 4 anos, aí já não é mais o momento. É naquele período ali da transição que você vai monitorando pelos exames. Quando você percebe que você está entrando no climatério, ali é a hora realmente de você entrar com o hormônio e tudo. E aí, às vezes, só essa estratégia hormonal, ela já traz tanta qualidade de vida que às vezes nem precisa de tratamento psiquiátrico. Esses casos leves, por exemplo. Sim. Esses chips da beleza, essas são complicados, porque assim, muitos têm substâncias, por exemplo, a gestrinona e tudo, que vai dar um pico, vamos colocar, dar um pico de hormônio masculino, vamos dar um exemplo assim, indireto, né? Bom para ganhar massa, para ganhar massa, etc. E tal. Mas isso realmente, em algumas pacientes mais susceptíveis, pode causar um aumento de irritabilidade, aumento de impulsividade, aumento de agressividade. Então, assim, se vai colocar, não tem problema psiquiátrico, discute lá com o médico. Mas esse paciente que já tem uma histórica, ou é bipolar, ou tem um transtorno de humor, tem que ficar atenta, porque isso pode, às vezes, trazer uma piora, né? E a gente vê todo dia isso, né? As pessoas estão preocupadas com a estética e tudo. Obviamente, faz tudo a todo custo e não sabe o que pode acontecer. Que hoje Ainda bem que minha mãe falou que tudo quanto é tipo de chip é da besta, então eu já nem li sobre ele mesmo. Então, nada não tá. Então eu já me precavi, posso estar perdendo aí alguma coisa? Posso, minha mãe falou que tudo é chip da besta, então eu não quero ver. Hoje é insano, né? Porque assim, é a droga para acordar, né? O psicoestimulante para acordar, é a droga para dormir,
é injeção para emagrecer, é o GH para deixar a pele bonitinha. E como é que fininha, fica essa sua relação com os medicamentos, já que a gente está entrando nesse assunto? Porque é justamente isso. Tipo assim, eu tenho pessoas no meu ciclo que é pra tudo. É pra tudo. A pessoa tem que tomar alguma coisa pra tudo. E vira moda, né, gente? A gente tá falando assim, você acabou de falar da injeção para emagrecer, é moda. É estranho você não tomar. Sim. Eu não sou contra, não. Assim, não, eu também não. Eu acho que tem gente que precisa... Igual psiquiatria, a gente tem que aliviar sempre, né? Sim, demais. Eu não vou deixar o paciente pirar, deixar tudo. Mas assim, a gente hoje, se for a relação, a gente tenta segurar o máximo, né? Mas não o é para máximo todo mundo, mesmo. Ismael. Mas é aquela coisa assim, não é para todo mundo, Não, sabe? de Assim, jeito nenhum. a evolução de medicamentos também veio para salvar vidas, veio para ajudar. Com certeza, obviamente. com certeza. Mas não é Mas para é todo insano mundo. o tanto Eu que vou vende. ser muito sincera. Sabe o que aconteceu comigo? A automedicação é altíssima. Eu fiz uma automedicação de um remédio para emagrecer, de uma dessas injeções aí. Eu tive uma depressão tão forte, eu não estou brincando com você. Me causava uma crise de ansiedade, eu não dormia. Aí eu pensei, beleza, mas eu vou emagrecer, então vou tomar. Aí você vai somando. Aí eu falei assim, não, vou começar a Nunca tive problema para dormir na vida. Nunca, inclusive eu Dorme até encostada. Eu tô em parto, eu não tô brincando, não. Eu encosto, eu durmo. Quem trabalha comigo sabe, eu durmo 3 minutos, eu sonho. Nunca tive problema para dormir. Nunca. De repente começou a me dar uma ansiedade. Eu comecei a ficar nervosa. Então, assim, não é para todo mundo, sabe? Funciona muito bem para você, funciona muito bem, mas não é para todo mundo. Me causou uma angústia absurda, coisa que eu nunca tive. Mas é isso, essa coisa da automedicação. Tipo... E essas canetinhas, né? As pessoas compram sem receita, né? É isso, então, assim, você vai no TikTok, você compra porque o fulaninho comprou, não é? Óbvio. E aí é um problema, assim, porque às vezes a pessoa não tem resistência à insulina, ela não tem um marcador, né? E a realidade é fato. Um bom suporte nutricional, aprender a comer, você resolve. Né? A questão, ela é o que eu estava falando antes, é a mudança de comportamento, né? O ser humano é terrível. Eu conversei com a gerente da Araújo outro dia, batendo papo lá, comprou um negócio, ela falou, cara, vende demais, assim, você tá batendo papo sobre... Mas aí, eles têm metas agora. No dia que eu fui comprar, eu falei assim, nossa, você batendo minha meta. E aí, olha que loucura. Aí eu comecei... Gente, eu não tomo aspirina. Aí eu comecei... Do negocinho para emagrecer, aí eu falei, vou pôr para dormir. Aí se eu acordava nauseada, aí você tomava um remédio para enjoo. Aí ao longo do dia você perdia a produtividade. Aí você queria tomar o Venvance para dar produtividade. Você começa a acumular e você começa a aí você vai, é um Zolpidem para dormir, é a caneta para emagrecer, é o Venvance para produtividade. Eu cheguei a ter caso de amigo meu que um dia quando eu tomei meio Zolpidem, dormi como uma pedra. Me contou que chegava a tomar 5, 6 na noite. É isso, sabe? Não é para todo mundo e é uma coisa assim, gente, pode bater muito mal em você. Mas a galera quer cortar caminho. Exato. Porque a gente acabou de falar aqui que grande parte dos casos você tem que fazer uma mudança no seu estilo de vida. Exato. Então, se você para recalcular essa rota nesse sentido, mas não, tipo assim, parece que não, entendeu? Tipo assim, nada contra medicamento, nunca tive. Não, bem não. Nunca mas, tomei assim, também, nunca tomei, graças a Deus. Só que eu vejo muito isso porque eu tenho acesso a amigos da minha idade, que eu considero que nós somos pessoas muito novas, e assim... E assim, o que é pior, né? Não é sem supervisão nenhuma, né? Comprando assim, farmácia clandestina. O problema os pacientes chegam no consultório e falam assim, mas como é que você está tomando essa quantidade toda? Eu compro na farmácia. Não, doutor, tem uma farmácia que entrega sem receita. Virou narcotráfico, né? Não, você vai ali na Praça 7, é um esquema, uma coisa de outro mundo. Mas a gente fala assim, porque saúde mental não é uma ponta, como a gente disse no início, né? Só de diagnóstico e tudo. A gente tem que começar a refletir sobre isso. Porque senão daqui a pouco a gente vai estar todo mundo tratando. Sim. Né? Isso não é normal. Ô, Ismael, mas me conta ainda então, por que dessa resistência das pessoas tomar... as pessoas... a canetinha de emagrecer, o Venvance, tal, e tem uma resistência enorme para tomar remédios psiquiátricos, né? Ainda tem isso, né? Porque até de visitar o psiquiatra. Porque aí, casando a pergunta da Paula, eu já somando. Quando que uma pessoa procura o psiquiatra? Porque realmente as pessoas ainda falam assim, mas eu tô tomando um remédio porque o psiquiatra é doida. Que às vezes é bom eu ir lá no psiquiatra, ótimo. E eu saber que eu posso fazer um preventivo psiquiatra. Não sei se isso existe, vai que. Seria ótimo se as pessoas fossem assim, né? Mas na se verdade... puder, me avisa que eu vou marcar amanhã. Na verdade, o preconceito ele vem de muito tempo, né? A psiquiatria, infelizmente, ela foi sempre associada à loucura. E às vezes até assim, politicamente, ainda até hoje existe isso, né? Tem aquela ideia de que a psiquiatria é uma coisa que vai torturar, uma questão assim. Sim. Você vê
dar a choques, própria e não sei eletroconvulsoterapia, o que é lá. fantástica, e as pessoas ainda hoje acham que é uma tortura, que é uma... Né? E quantas pacientes eu já fiz eletroconvulsoterapia em grávidas, com resultados tão maravilhosos. Né? Então, assim, a psiquiatria é muito carregada dessas questões que são históricas, né? Dos manicômios. Então, que não isso podemos gerou, negar que foi muito claro, traumático. aconteceram e tudo. Mas se você vai hoje, por exemplo, num hospital psiquiátrico, né? E eu falo a maioria, no Brasil, nossa, você não passa nem perto do que era antigamente. Né? Você tem toda uma política de humanização. A gente tem hoje os serviços substitutivos, né? Que graças a Deus eles resolvem os CAPs, a maioria dos problemas. Mas, voltando, isso é um preconceito histórico, né? E um preconceito também porque se lida muito mal com as doenças do cérebro, né? Isso é uma questão educacional. Por não ter um exame de imagem, né? Os diagnósticos são clínicos. Por você não ter ali um exame laboratorial, as pessoas acabam não tendo uma assertividade de entender, de compreender que aquele diagnóstico ele é real, que ele existe, né? Você não faz um check-up do cérebro. Ninguém questiona uma fratura, ninguém questiona uma hipertensão. Você mede, né? Na psiquiatria, a gente trabalha com a linguagem, a gente trabalha com escala. Lógico que exames, ajuda o diagnóstico diferencial e tal. Então, assim, a ausência também, às vezes, para o paciente de materializar a caneca, que isso aqui é a depressão. Isso também traz um prejuízo muito grande. Mas isso tem mudado muito, né? A turma hoje de até 25 anos, 30 anos, já lida muito bem com isso, né? Ele já... que é um lado positivo... A gente está falando aqui dos milênios, né? Mas assim, é um lado positivo também, né? Há uma busca de ajuda, há uma forma mais aberta de falar desses transtornos. Então, melhorou muito. E aí eu entro no lado positivo da informação. Né? Quando procurar o psiquiatra, a gente tem que entender primeiro assim, que a maioria dos transtornos mentais eles são leves, eles não vão precisar de tratamento psiquiátrico. Né? Quando eu falo leve, são transtornos que não afetam a produtividade social, que não afeta a laborativa, que não afeta os relacionamentos, que não afeta a percepção de si mesmo, ou que não afeta uma importante função do organismo, como o sono, como a alimentação, como a percepção da realidade, etc. E tal. Ou seja, a maioria não afeta. Esses quadros podem ser manejados muito bem com psicoterapia, né? Com psicólogo, toda essa questão que a gente estava colocando aqui. Agora, os casos onde você já tem um dano a sua produtividade, onde você tem um dano em alguma função fisiológica, ou você já tem uma queda, afeta o teu relacionamento interpessoal, quando já começa a ter uma repercussão sociofuncional, aí você já deveria ir no psiquiatra. Né? Entendi. Não significa que você vai ser medicado para todos esses quadros, mas aí já merece uma intervenção para você fazer isso. Até para a psiquiatria estabelecer o quê? Um cronograma dessas mudanças que a gente estava conversando. Eu falo, hoje eu pego uma consulta, por exemplo, de 1 hora, pelo menos 20 minutos, eles são no final para essa psico que a gente chama de psicoeducação. Você mostrar para o paciente o que está acontecendo e o que ele tem que fazer para sair dali. E isso é muito diferente de você pegar um monte de informação picada e da pessoa enxertar ali a tua vida dentro desse roteiro. A gente vai entrevistando o paciente, vai vendo, olha, tá vendo aqui, 2019 aconteceu em 2020, olha o que você não fez, olha aqui teus parâmetros, como é que está a tua parte clínica. Tem muito tempo que você não faz isso, vamos olhar isso, vamos ver seus hormônios. Então, a gente vai dando uma gatilhada em várias coisas que a gente precisa de abordar. Então, assim, a psiquiatria, nesse ponto, ela é bem interessante. O caráter preventivo, aí é difícil para o brasileiro, né? A gente colocar. Exato. Seria o ideal, né? As pessoas... Mas só se elas procurassem, quando já começasse a ter essa repercussão funcional, a gente já ficaria bem satisfeito. Eu ainda digo mais, você falou várias coisas preventivas, até mesmo no sentido do estilo de vida, né? Então, você consegue começar a prevenir né? Com mais antecedência. Você ter a consciência de que o seu estilo de vida ele pode afetar diretamente sua saúde mental e por aí vai. E é importante, eu falo assim, até a questão da terapia, né? A terapia é muito importante, né? A psicoterapia hoje, ela é bem feita, nossa, ela resolve. A nutrição, né? A gente falou que um monte de psiquiatria, mas esses profissionais hoje, eles deveriam ser os mais procurados. O nutricionista, o psicólogo, o operador físico. Que essas pessoas, elas têm as chaves das prevenções. Né? Então, assim, a gente deveria preocupar muito com eles por anos, para a gente evitar de ir no psiquiatra. A Nutri hoje, inclusive, falou isso, que vem crescendo muito a busca pela nutrição infantil, para que você comece lá com a sua criança, todo esse plano alimentar,
falar que antes não existia isso, não era E não é assim, possibilidade. como você falando, não é colocar uma pressão, a gente não tá assim. Eu lembro quando, há 11 anos atrás, eu dava aula na faculdade, eu tinha concurso público, eu tinha consultório, eu tava um caos. Eu pesava uns 20 quilos a mais, né, do que eu peso hoje. E eu fui fazer um check-up, meus exames estavam péssimos. Se eu continuar assim, eu vou morrer com 45 anos, vou ter um infarto, vou morrer. Então, assim, e eu fui no nutricionista, eu vou parar minha vida. Falei, pô, tô atendendo, eu tô vendo o que acontece e eu mesmo não estou pelo amor de Deus, me casa cuidando, de ferreiro, espeto de pau. Falei, não dá. E aí foi quando eu comecei a reformular minha vida. Então, eu fui no nutricionista e foi ótimo, porque ela me ensinou a comer. Não me passou nenhum suplemento, não me passou nada que eu tivesse que manipular, não me passou nenhum tipo de código diferente, nenhum tipo de rigidez metodológica para alimentar, mas me ensinou a comer. Exato. Né? Então, assim, eu aprendi a comer direito, aprendi a comer o que era saudável, a descascar mais, a embalar menos, a tentar, dentro do possível, durante a semana, ter um roteiro alimentar. E aí, o que eu fiz? Segunda coisa, entrei na atividade física. Aí entrei num grupo de funcional. Aí eu passava lá, morava perto do Belvedere, vi os velhinhos correndo. Eu falei, esse trem não é difícil. Esses velhinhos estão correndo, não é difícil. Comecei a caminhar, comecei a correr, aí depois fazer maratona. E aí fui mantendo. Então, assim, são hábitos aqui que hoje eles já estão introjetados na minha vida. Estou dizendo que é perfeitinho, porque eu não quero uma vida chata. Eu não quero deixar de tomar uma Coca-Cola de vez em quando, eu não quero deixar de tomar uma cerveja de vez em quando. Não tem esse problema. Mas é justamente seu hábito Mas saudável. o meu hábito, você em 80%... priorizar. O meu hábito, pelo menos de segunda a sexta, ele é bem redondinho, ele é bem tranquilo, ele é bem encaixado. Aí é o que a gente volta lá no início, são disciplinas, né? A vida espiritual é assim, a vida, tudo é disciplina. Não tem jeito, a gente vive na era do imediatismo, rápida, acelerada, mas o que a gente precisa de disciplina. Quem tem disciplina hoje, né? A disciplina de médio e longo prazo é que vai trazer resultados. Isso em qualquer área da vida, né? Podcast de vocês, ele vai crescer com disciplina. Com toda certeza. Com toda certeza. Como tudo na vida, né? Muito fantástico. Você não atende crianças. Não atendo crianças, só... Mas é uma demanda que vem crescendo, né? Muito. A questão infantil, ela a partir de... Os psiquiatras infantis começam a atuar a partir de 5, 6 anos, às vezes um pouquinho antes. Mas eu te falo que a psicoterapia de famílias, ela dá muito bom resultado, né? Não que o psiquiatra infantil não intervenha, mas é impressionante como que, quando você trata o ambiente familiar, você melhora a criança, né? Os pais, às vezes, levam a criança, entregam para o médico, faz aqui alguma coisa, mas você trata a família. Psiquiatria infantil é um tratamento sistêmico, é um tratamento que envolve a família. Você não tem resultado sem mudança de família. Sim. Do ambiente, dos hábitos. Importante isso mesmo. Então, assim, é o todo, né? Tem que mudar e isso está mudando, né? Mas eu falo, a gente voltando lá ao início, né? A gente tem que voltar a essas ancoragens, né? Concordo. Colocar nos meninos os eixos estruturais, né? Da família, da espiritualidade, né? Da ética, da moral, né? São coisas que são bonitinhas nos livros, né? Dos papéis sociais, né? Das tradições. Isso parece ser uma coisa meio ultrapassada, mas a evolução humana, a ciência, mostrou que quando você tirou isso, você está... deu muita liberdade e ninguém sabe para onde está indo. A gente precisa de ancorar mais esses meninos. Você falou dos limites, dos freios, né? A gente precisa de estabelecer limites psicológicos mais bem estabelecidos. As crianças precisam de réguas, né? De medição, né? Elas precisam de parâmetros, a gente precisa de estabelecer mesmo. A gente não pode deixar isso correr muito solto. E aí o pai e a mãe ele tem que, sim, delimitar espaços, né? Se você não faz isso, lá na frente vai estourar. E aí é tudo, né? É o convívio com os avós, é o respeito à coletividade, é a espiritualidade, que hoje as pessoas estão cada vez menos. Perdendo isso, né? Então, assim, a gente tem que resgatar essas coisas para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável, né? Isso não é uma questão política, uma questão ideológica, é uma questão do que a gente vê que não está funcionando. Exato. Né? Concordo. É exatamente isso, essa âncora que eu acho que está faltando assim muito, né? O respeito, eu vejo assim, pela minha filha, eu passo por essa vivência assim, da falta de respeito com um professor, sabe? E às vezes eu vejo nos grupos de pais assim, que tudo é muito latente, né? Assim, a dor do filho, assim, porque o professor falou
Gente, mas é a falta de respeito. Eu lembro que na nossa época, sabe assim, a gente tinha o em professor, primeiro lugar. era autoridade. As pessoas são autoridades, porque começa a falta de respeito ali, com o professor, e passa para os avós, pela falta de respeito com o adulto, pela não coletividade, sabe? E é exatamente isso. E às vezes não é nem por uma falta de educação, é porque realmente nunca foi ensinado. Nunca foi posto essas regras para ele, né? E às vezes o pai, ele fomenta isso, né? Exatamente. Guerra, né? Eu vejo isso. Então, assim, o pai que deveria ser aquele que impõe essa hierarquia, né, ele catalisa essa questão, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um que é especial. Então, a gente tem eu tenho uma criança com síndrome de Down. Então, assim, a gente sabe os desafios que são da escola, né? Imagina se eu chego na escola e falo, não, tem que ser assim, que vai ser assim. Fica um ambiente insuportável, até para o profissional, né? Então, por exemplo, eu atendo muito professor, eles reclamam muito disso, professores mais velhos. Falam assim, ó, a época áurea da educação, da época boa, passou, né? Porque hoje a gente não é respeitado. Não, né? e não é E não mesmo. é pelas crianças. Eles não reclamam das crianças, eles reclamam do desrespeito dos pais. Dos pais, eu né? vejo isso. Assim, os seus Meu pai pais, me falava muito isso. Você passa vergonha. Se eu for na escola e você estiver achando que eu vou tomar o seu lado, você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Em casa a gente conversa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, são coisinhas bobas, aparentemente, mas ou a gente não começa a fazer desde pequenininho, a gente cria um monstrinho lá pra frente, entendeu? Que vai engolir a gente. Vai. Então, eu depois tenho você é um medo ponto que disso. você não vai conseguir mais resgatar facilmente, né? Eu Então, tenho medo eu dessas acho que mudanças. a gente tem que fazer uma revisão estrutural, né? E colocar mais esses limites, esses significantes, né? A psicanálise fala muito disso, eu acho legal na psicanálise, assim, esses freios inconscientes que os pais estabelecem na criança e que eles vão ser parâmetros de ancoragem para a vida inteira. Isso é muito real. Não, fantástico. Quando você tiver seus meninos, começa cedo. Ela já tem os dela. Né? Ensina a criança, né? Já estava escrito. O caminho que deve andar. Exatamente. E quando crescer, não se desviará dele. Já estava escrito. Gente, verdade. Demais. Eu, assim, pra ser bem sincera, se eu deixar aqui, eu converso a noite toda. Entendeu? Também. Porque eu tenho inúmeras perguntas. A gente marca outro dia. Tem que marcar outro dia. Eu acho muito interessante esse assunto. O Ismael tem vários livros, né? E eu acho que é legal porque é uma leitura facinha, tipo assim, de um assunto tão legal, né? Tipo, sei lá em casa já vi 2, 3, não sei quantos são, quais são os assuntos de fato. Mas legal, pra quem quiser ler, eu tô inclusive lendo esse que ele citou. Qual que é o nome dele mesmo? O último, A Procura da Felicidade. Exatamente esse, que fala muito da sociedade do cansaço. É uma leitura fácil, tranquila, de um assunto de extrema importância. Então, assim, se ele não iria falar sobre eles, eu já tô falando porque eu tô achando super legal. E recomendo, acho interessante as pessoas lerem e terem esse contato. Eu vou te ser muito sincera, Ismael, assim, eu vivo uma rotina muito cansativa, eu vivo um burnout, assim, latente em mim, sabe? Pela rotina que eu vivi, que eu escolhi e tudo. Vejo isso refletido um pouco nas atitudes dos meus filhos e na vivência dos meus filhos, e me assusta um pouco ver que essa geração, que eles vieram realmente com um chip a mais aí, vamos falar, que eles têm essa botãozinho a mais. que eles têm essa possibilidade de fazer algo diferente, mas numa fragilidade muito eminente, assim, que eu vejo neles também, assim, é importante a gente entender também qual que é a nossa hora de parar também. Eu acho que daqui a pouco eu vou marcar com eles mais. Eu acho que é importante a gente conversar com as mães também, que eu vejo isso uma frequente aqui no meu estúdio, sabe? A gente até comento com a minha assistente, fala assim, nossa, vem pro ensaio gestante aquele mulherão empoderado e volta pro acompanhamento de 6 meses, aquela mãe com o cabelo cortado, acabada, sem querer tirar foto, sabe? Aquela mulher que era linda, 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 sabe? Que é linda, linda, linda. Que não era, não. Que é linda, linda, linda. Vem para o acompanhamento de 6 meses acabada, esgotada, sem maquiar e falar que não quer tirar foto e que... E aí você fala assim, gente, vamos cuidar de você também, sabe? Sim. E a gente fala muito disso, assim, para as mães, principalmente, para você cuidar do seu filho, você precisa também se cuidar, né? Você precisa estar bem com você mesma, né? A gente sabe, assim, que é um Brasil complicado, todo mundo tem que trabalhar, né? Sim. As pressões econômicas são muito grandes, né? Mas sempre tem uma gordura que você pode cortar, né? Uma redução de custos, um estilo de vida, um padrão de vida, né, que a gente não precisa. Eu tenho muitas histórias legais no consultório, né, de pessoas que fazem a forceps, né, essa mudança de vida, depois, às vezes, até de alguns sustos,
que a vida traz, mas trabalham menos. E aí vem mais qualidade de vida, vem repercussão nos filhos. E aí são escolhas que a gente tem que fazer, né? Eu sei que para a maioria dos brasileiros isso é muito difícil, tem que acordar cedo, pegar um ônibus. E é a questão de subsistência. Mas tem muita gente que poderia ter um ritmo de vida diferente e não faz porque realmente não planilha e não toma as decisões corretas, né? Então tem que sair dessa pressão. Entra no ciclo vicioso de uma bola de neve e que lá, uma hora a conta chega, sabe? Uma hora a conta chega, as consequências chegam, chega um climatério que for, sabe? E chega chegando mesmo, sabe? E chega chegando sem você querer para as mulheres, né? Vão pensar assim, quanto você menos espera, vai chegar. E uma hora a conta chega. E esse acúmulo de déficit que foi carregado ao longo da vida. Mas é isso, a gente tem outras possibilidades alimentares, de saúde, de tudo, com possibilidade de academia ou com uma caminhada simples no seu prédio. A nova qualidade de vida mudou, né? Antes a qualidade de vida era aquela pessoa que trabalhava muito, ganhava muito, tinha uma posição de sucesso. Hoje a qualidade de vida é esse todo que a gente, graças a Deus, vem abordando isso aqui com muita frequência. Que é isso que você falou, nossas avós boa sabem. Gestão. Nossas avós sabem. A boa gestão do nosso tempo, né? O que realmente vai mudar a longo prazo, você trabalhar desse tanto, você fazer isso desse tanto, e a longo prazo o que vai acontecer? Então, eu acho que é isso, essa gestão. Seus livros estão à venda? Tem, todos, Amazon, todos, se jogar na internet, todos os sites. A gente vai deixar aqui os links dos livros do Ismael. Eu sou uma que já vou adquirir, vou ler. Bem legalzinho, eu tô terminando esse lá, vou te mandar vou colocar pra... Eu roubei do meu pai, inclusive. Deve ser algum presente, vai vir até com algum dedicatório do Ismael, se eu não me engano. Tá lá, eu sei que tem alguma coisa escrita. Eu acho que eu não sei se ela foi no lançamento do último livro, não lembro agora. Eu acho que meu irmão foi aí com a Raquel e eles trouxeram. Aí eu vi lá no negócio do meu pai, eu falei... mãe, alguém tá lendo isso? Meu pai falou, não, ele pôs. Aí minha mãe falou, seu pai tá viajando, mas eu acho que ele pôs aí, porque ele vai fazendo uma pilhazinha, né? Porque eu acho que deve estar na fila. Falei, não tá mais. Aí eu só avisei depois. Falei, vai pegar o livro do Ismael. Eu acho que é importante a gente ter esse tempo também. O irmão dela namora uma cruz, né, que eu conheço, então assim. Depois a gente conta a história. Mas é importante. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. A gente veio pra falar de depressão, alguma coisa. Quando a gente acabou. Mas eu acho que esse papo inicial geral é muito importante. A gente, sim, se você aceitar o convite, a gente gostaria de ter aqui no outro momento para falar especificamente de assuntos determinados, mas eu acho que esse global, então, para as pessoas entenderem realmente, sabe, essas questões psiquiátricas são muito importantes. Tenho certeza que foi muito importante para muita gente. Demais, eu acho super interessante esse assunto. Muito obrigada por ter vindo. E assim, demais. Vou continuar acompanhando. Segue ele em todas as suas redes sociais, tá, galera? Então, você já viu que tem conteúdo em livro, tem conteúdo no Instagram dele, que eu sei que tem conteúdo no YouTube, que ele soltou isso aqui. Então, tá à sua disposição, a gente vai deixar os links aqui, não deixa de maratonar, porque eu vou fazer isso. Eu acho que a gente precisa cuidar da gente, sim, e que a gente quer morrer com 100 anos também, depois de 100 anos, igual a avó do Ismael. E é isso, galera. Um beijo pra vocês, espero que todo mundo fique bem, tá bom? E até o próximo podcast. Obrigada, pessoal.